Louvado e exaltado seja o nome de nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos mais uma vez, meus irmãos, livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Assim diz o texto sagrado: Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O 9. Ali entrou na caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um círculo tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azazel, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi,
ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safade, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu nome. Quem escapar à espada de Azazel, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. O 18. Até o 18. Oremos mais uma vez. Senhor, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Reconhecemos que és o Deus soberano, Criador de toda a vida, que não há em nós, ó Deus, nenhuma condição, nenhum mérito para sequer elevarmos os olhos aos céus. Não temos em nós nenhuma vantagem que nos possibilitasse, ó Deus, elevar nossa voz diante de Ti, de ter sequer um mínimo acesso ao Senhor. Mas graças a Jesus Cristo, o nosso Redentor, Teu Filho amado, aquele que deu-se para que nós fôssemos reconciliados contigo, nos méritos dele, em sua obediência irrestrita, sua morte substitutiva em nosso lugar, fomos justificados. E eis-nos aqui, trazidos pela operação do Teu Espírito, para celebrarmos ao Senhor, que é o rochedo da nossa salvação, para celebrar a nossa redenção em Cristo Jesus, para usufruir da Tua companhia de forma esplêndida, maravilhosa. Recebe-nos, Senhor, permita-nos, ó Pai, usufruir da Tua graça bendita e receber a porção que a nossa alma carece. Fala com o Teu povo, Senhor, aqui reunido, que na convocação solene, na assembleia solene, prostra-se ante o estrado dos Teus pés. Alimente-nos nesta hora, Senhor, é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eis aqui, meus irmãos, um período na história do povo de Deus, um daqueles momentos em que o povo de Deus é caracterizado por sua grande incredulidade. E essa incredulidade afastava o povo do seu Senhor, trazendo assim prejuízo para a aliança. No texto que nós lemos agora, de modo particular, no diálogo de Elias com o Senhor lá no Monte Horebe, no versículo 10, ele respondeu, Elias respondendo ao Senhor, dizendo: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Aqui Elias dá o diagnóstico do contexto. A incredulidade do povo o afastava do seu Senhor, e esse afastamento traria ruptura para a aliança, traria prejuízos para a aliança. Ora, meus irmãos, para um Deus zeloso e totalmente fiel à aliança que fizera na eternidade, a aliança é coisa séria. Quando ela fora quebrada lá no Éden, a morte foi sua consequência. Tamanha a gravidade para a ruptura da aliança. Por causa da aliança que com os nossos primeiros pais fora quebrada, o próprio Deus Filho, o eterno e majestoso Senhor, veio a este mundo deixar-se sacrificar
porque um fruto foi comido, porque uma desobediência caracterizou aqueles nossos irmãos, porque a aliança foi quebrada. Cristo recebeu então o ministério da reconciliação, que é a restauração desta aliança, a reaproximação de inimigos contumazes, os seres humanos. Eles então puderam ser reconciliados. E agora, esse povo aqui, nos dias do profeta Elias, por causa de sua inobservância à palavra de Deus, por causa do seu desmazelo com as coisas do Senhor, que redundaram em sua incredulidade, estão demonstrando que estão querendo quebrar esta aliança. Ao duvidarem de que o Senhor é Deus, ao descrerem que Ele vive e governa todas as coisas, eles estão tentando trazer ruptura a esta aliança. E pelo zelo que o Senhor tem, e fidelidade por sua promessa, Deus não permitiria que esta aliança fosse rompida. Por isso então Ele manifesta-se de formas tão tremendas e maravilhosas nos textos que nós estamos lendo nas últimas semanas, justamente para trazer de volta o seu povo, e ao mesmo tempo, ao trazer de volta o seu povo, estas manifestações miraculosas e maravilhosas do Senhor, também tem o propósito de extirpar com dureza os causadores dessa ruptura. Ao cumprir sua própria palavra, ceifando a vida dos filhos de Iel, Deus está ao mesmo tempo despertando o povo para voltarem para a aliança, porque o povo terá agora a chance de reconhecer que o Senhor é Deus e que Ele vive. E ao mesmo tempo, ao demonstrar o seu zelo pela sua aliança, Ele então extirpa com dureza aqueles que de alguma forma tentam corromper esta aliança. Ao escolher o desconhecido Elias de uma cidade insignificante e o sustentá-lo alimentando com corvos, Deus está revelando-se o Deus majestoso e soberano para trazer de volta ao povo a aliança. Ao escolher a viúva de Sarepta, mesmo havendo muitas viúvas em Israel, o Senhor revela-se que vive, revela-se ser o governante supremo. Também ao cerrar as torneiras do céu, demonstrando o seu domínio sobre a natureza, ao multiplicar a farinha e o azeite, ao ressuscitar o filho da viúva, Deus dá grandes demonstrações do seu poder, calando os falsos deuses e enviando fogo do céu. Ora, não titubeiem mais, não duvidem mais, não sejam incrédulos. Estes sinais, estas maravilhas, esta intervenção do Senhor, ao revelar-se o Deus verdadeiro e Senhor supremo, é para manter sua aliança, que muitos insistiam aqui em rompê-la. Tudo aconteceu, tudo isso vimos nos capítulos 17 e 18, algumas semanas atrás. Deus revelando sua ira, Deus revelando sua indignação santa, Deus revelando o seu justo juízo e a abominação que Ele tem pelo pecado, revelando o seu zelo pela manutenção da aliança, condenando aquelas pessoas que traziam alguma dúvida, alguma ruptura entre Ele, Deus, e o seu povo. As Escrituras precisam ser lidas também nessa perspectiva da aliança. Todo o julgamento do Senhor, via de regra, é contra aqueles instrumentos perversos que intentam contra esse relacionamento do Senhor com seu povo. Às vezes, o próprio povo. Vejamos, por exemplo, dois pequenos textos do Novo Testamento
que afirmam para nós, que confirmam para nós a dureza com que são tratados aqueles que de alguma forma tentam trazer alguma ruptura na relação do povo com o Senhor, aqueles que de alguma forma tentam trazer algum prejuízo para a aliança do Senhor. Jesus vai dizer assim no relato de Mateus: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É por isso que nós veremos aqui Elias sendo incumbido de ungir, depois que voltasse pelo deserto, lá no versículo 16, a Jeú, filho de Ninsi, no 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegado lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Era um incrédulo, era um ímpio, mas seria ungido por Elias. Por quê? Porque esse rei aqui, cuja capital era Damasco, iria marchar contra Samaria, iria marchar contra Acabe e mataria Acabe. Porque Acabe, naquele contexto, era um dos instrumentos para trazer incredulidade para o povo. E qualquer um que traz a ameaça de ruptura entre o relacionamento de alguém com o Senhor, é melhor que não tivesse nascido. Entendeu a gravidade do zelo que o Senhor tem por sua aliança, pela promessa feita? Entende porque a palavra do Senhor, por exemplo, no profeta Jeremias 23, é tão dura contra os falsos profetas, é tão dura contra os falsos sacerdotes e os falsos pastores? Eu não lhes enviei, contudo eles foram. Ainda no Evangelho de Mateus, nós temos uma outra passagem em que o nosso Senhor Jesus também reforça essa ideia para nós, como Ele trata aqueles que se interpõem entre Ele e o seu povo. Um texto que foi lido hoje, vários versículos na escola bíblica dominical. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Crentes daqueles dias, líderes religiosos daqueles dias, são chamados pelo Deus encarnado de que eles eram hipócritas, e coisas muito mais graves são ditas ao longo do capítulo 23 de Mateus: raça de víboras, sepulcros caiados. Deus mantém a aliança, repreendendo com dureza aqueles que fazem o povo se afastar, por um lado. Por outro lado, para manter sua aliança, para preservar sua aliança, Deus também revela a sua provisão, a sua majestade na provisão. De um lado, a dureza, o castigo e juízo com alguns, para manter sua aliança. Por outro lado, para manter a mesma aliança, Ele revela-se majestoso, providente, sustentador, compassivo. Nos acontecimentos do capítulo 17 e 18, o profeta Elias foi sendo um instrumento usado por Deus para que essa aliança fosse mantida. Deus não está morto, Deus não está invalidado e nem é inválido, Deus não está impedido de ser Deus por qualquer coisa. E El descobriu isso da pior maneira, quando desconsiderou a palavra de Deus. Creio que a viúva também, de modo bastante claro, pôde reconhecer o próprio povo. E aí surge uma pergunta: e o profeta Elias? No capítulo 19, que começamos essa exposição mais recentemente, o propósito ainda é o mesmo, o assunto da aliança ainda é o mesmo. A dureza do Senhor contra aqueles que corrompem a aliança é o mesmo, e a sua benignidade ainda é a mesma. Ele continua revelando-se como o Deus soberano sobre todas as coisas. Só que agora no capítulo 19, manter a aliança
tendo o próprio Elias como alvo das revelações. Deus revelara-se soberano naquelas situações todas que eu já disse para vocês, e vocês já sabem, com a viúva, com Iel, etc, etc. Agora é com Elias. Elias agora é o foco da revelação. Deus quer reforçar para Elias que ele, o Deus eterno, é o verdadeiro Deus e Senhor. Esse é o tema que a gente vem caminhando já há algumas semanas, e hoje a gente, pela misericórdia do Senhor, encerra. Elias, um instrumento para revelar que Deus vive e reina eternamente. Como? Já vimos, demonstrando confiança baseada na onipotência e soberania de Deus. Agora não é o povo mais que tem que reconhecer a onipotência e soberania de Deus, agora é Elias que precisa reconhecer. Mas ele já conhecia, mas Deus quer fortalecê-lo, Deus quer reforçar e usar Elias para revelar isso. Em segundo lugar, nós também já vimos, expressando grande fervor na oração. E em terceiro lugar, também já vimos, revelando sua fraqueza. E ali tem os versículos onde esse preceito está fundamentado. Que é no texto que nós lemos hoje. Acabe, Iel, a viúva, o povo, não eram os únicos alvos para Deus revelar que estava vivo e reinando. Elias também. Elias foi aquele que declarara várias vezes: tão certo quanto vive o Senhor. Ele testemunha a ressurreição do garoto, ele vê fogo caindo do céu, e tantas outras manifestações da grandeza e majestade do Senhor. Mas para que pudesse ele mesmo ter fé inabalada, precisava de fato não confiar em si mesmo. Aqueles que experimentam momentos como esse correm o risco, aqueles que alcançam certos patamares na sua caminhada cristã, em cargos, em funções, e são abençoados com dons, correm mais risco ainda de em algum momento se ensoberbecerem, de confiarem em si e de acharem que há em si mesmo algum valor ou algum mérito. Ora bolas, ele acabou de orar, de falar com o Senhor, e o Senhor cuspiu fogo do céu. Quem Jezabel está achando que é? Quem Acabe está achando que é? Quem esses falsos profetas acham que são? Elias, para que você não tenha uma visão errada a teu respeito, para que você tenha uma fé inabalada, você precisa não confiar em si mesmo, e não há um meio mais eficaz quando se depara com as suas fraquezas. É o que está acontecendo aí no capítulo 19. Como eu disse, irmãos, eu desconheço uma religião cujos valores são tão opostos aos valores deste mundo quanto o cristianismo bíblico. Dentre os valores do reino de Deus, daqueles valores todos que se opõem aos valores deste mundo, talvez um dos grandes é justamente este: a fraqueza revela a força. É completamente oposto ao que o mundo ensina, ou qualquer outra religião. E foi na fraqueza que Elias fez a sua, como eu disse, talvez a sua oração mais sincera. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, Senhor, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Esta oração agora não é para vir fogo do céu. Essa oração agora não é para ressuscitar o filho da viúva. Essa oração agora é para apresentar o seu coração contrito, reconhecendo suas mazelas e fraquezas, de que ele não era melhor do que os seus pais. Ele não está falando literalmente o seu pai e sua mãe, aqueles que o geraram. Ele está falando que os seus antepassados: eu não sou melhor do que ninguém. É como que se Paulo estivesse parafraseando ele quando diz que dos pecadores ele era o principal. Comparado com todos os outros seguidores de Cristo, eu sou o principal pecador. E ele está dizendo: de todos os que me antecederam,
eu sou pior do que eles. Ele foge de Jezabel para escapar da morte. A aflição daquele momento lhe fez querer desistir da vida. E foi justamente esse momento de profunda fraqueza que foi o recurso mais excelente para que ele se aproximasse do Senhor ainda mais. No deserto, sua atenção agora era toda do Senhor. Para que Elias pudesse ele mesmo confiar no Senhor, ele mesmo de fato ter sua fé revigorada de que o Senhor vive e que reina eternamente, ele precisava estar totalmente rendido, exaurido. Tudo o que ele passou, todos os desafios até aqui, lhe prepararam para que pudesse reconhecer que nada era, para que pudesse ser precioso instrumento, para que Deus revelasse algo igualmente essencial, para que a aliança fosse mantida. Tudo o que aconteceu foi para deixá-lo exaurido, reconhecendo que não havia nele nenhum valor, nenhum mérito. E agora então, há algo precioso para manter a aliança, que vai ser revelado. E só será revelado depois que Elias chegar à conclusão: não a nós, Senhor, não a nós. Ou quem sou eu e quem é esse povo? Então agora Elias torna-se um instrumento ainda mais valioso para revelar a graça benigna, bendita, gloriosa do nosso Senhor. Como esse capítulo mostra que Elias é esse instrumento precioso? Como? Dessa forma. Elias é instrumento para revelar a graça bendita. E não é possível revelar a graça dividindo com o Senhor os méritos. É justamente nesse contexto que Paulo vai falar sobre a graça. Em meio ao espinho de Satanás que lhe foi posto na carne para lhe esbofetear, providenciado pelo Senhor, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor, e talvez, eu acredito que talvez estas sejam as preces, as orações mais sinceras de Paulo, porque ele não está orando pelo avanço do Evangelho, que é bênção. Ele não está orando para o fortalecimento de Timóteo, de Silas e outros companheiros de viagem. Ele não está simplesmente orando pela conversão das autoridades. Ele está abrindo seu coração diante do Senhor, pedindo: passa de mim esse sofrimento, Senhor. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. É justamente aí na sua fraqueza que eu vou revelar algo precioso para manter a minha aliança. O Senhor já revelara juízo e condenação àqueles que se opõem à aliança, mas a aliança não é mantida somente dessa forma. A aliança também é mantida pela graça bendita e benigna do Senhor. O que nós encontramos nesses versículos, eu não vou relê-los por causa do tempo, de 5 a 9, de 11 a 13 e de 15 a 18, resumindo em pouquíssimas frases. Deus não responde à oração de Elias. Elias pediu a morte e Deus não atendeu. Deus está revelando a sua graça para Elias quando não lhe concede o seu pedido. Elias não sabe o que está pedindo. Elias não tem noção do que ele está pedindo. Ele está só desabafando, abrindo o coração. E Deus revela a sua graça ao frustrar o seu pedido. Segundo, não só não respondeu, eu já até mais ou menos comecei a dizer esse daí. Ele não só não respondeu ao pedido, como frustra o seu desejo. Ele pediu a morte e o Senhor lhe deu pão e água. Lhe deu pão para comer, assadinho, e uma botija de água. Senhor, o Senhor não só não me negou, mas o Senhor está me dando alguma coisa que não foi que eu pedi.
Por que que o Senhor fez isso? Para revelar a minha graça. Deus lhe concede um descanso, revigorando as suas forças, antes mesmo de lhe revigorar a fé. Senhor, tem coisas aqui preciosas para falar com o Senhor, dramas existenciais para falar com o Senhor. Minha alma está profundamente abatida. Tem coisas que estão aqui amargurando a minha alma. Minha alma está aflita. Elias, come um pouquinho de pão, bebe um pouquinho de água e vai dormir. Depois nós nos falamos. É graça do Senhor. Deus não se indignou dessa vez. Olha que interessante, irmãos. Deus não se indignou com a incredulidade de Elias. Deus se indignou com a incredulidade dos outros. Com a de Elias não. Elias não é um incrédulo como os demais. Ele não estava também influenciado pela perversão que assolava os seus dias. A gente pode achar que não, que Elias era um sujeito diferenciado dos demais. Elias não é como Acabe, não, Elias não é como Iel, que foi reconstruir Jericó. Elias não é como a viúva de Sarepta. Elias não é como os profetas de Baal, muito menos como Jezabel. Mas Elias aqui está pedindo a morte porque ele está com medo de morrer. Aquele profeta que estava alguns dias antes, num outro monte, no Monte Carmelo, rogando ao Senhor que viesse fogo do céu, o bambambam da passagem, que manda fazer uma fila com 450 profetas de Baal, 400 profetas dos postos ídolos, passa-os todos ao fio da espada, na frente do rei, na frente de todo o povo, está com medo do recado da rainha, está desconfiando que Deus é poderoso para protegê-lo, como lhe protegeu diante daquelas centenas de falsos profetas. Não é um incrédulo? Não está de alguma forma rompendo ou corrompendo a aliança? Parte da manutenção da aliança é mantida pelo juízo e julgamento do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que não entram e impedem os outros de entrar. Ai daqueles que são tropeços ou escândalos àqueles pequeninos que creem em mim. Melhor não terem nascido. Mas com Elias é diferente. Alguns, por sua incredulidade, foram exterminados, demonstrando assim o juízo. Mas outros, nas Escrituras, são tratados com atenção. No lugar da indignação com a incredulidade de Elias, Elias é tratado com atenção. Que fazes aqui, Elias? É assim que Deus lhe recebe. Esses versículos ali que eu mencionei, 2 vezes. Que fazes aqui, Elias? Lhe chama pelo nome, dialoga, conversa, faz uma sessão ali, terapêutica, salutar, para que Elias pudesse abrir o coração. Oh Senhor, que bom que o Senhor vai me ouvir, porque eu fiquei só, não tem mais ninguém comigo. Porque Deus agiu diferente agora com Elias, porque Deus não foi como os demais que expressaram também incredulidade, e eu fui recorrer a um autor para dar uma explicação muito melhor do que a que eu poderia dar aqui. Arthur W. Pink, no seu precioso livro Deus Soberano, ele diz assim, prestem atenção por favor, abre aspas: o exercício soberano da misericórdia de Deus, a sua compaixão para com os miseráveis, foi demonstrado quando o Senhor se tornou carne e habitou entre os homens. Ilustremos. Durante uma festa dos judeus, o Senhor Jesus subiu a Jerusalém, chegou ao tanque de Betesda, onde, agora a transcrição do texto lá de João,
jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Volta para a citação do autor. Entre aquela multidão havia, volta para o texto bíblico, havia um homem enfermo há 38 anos. E o que aconteceu? Jesus, vendo-o deitado, é o texto de João que diz isso, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. Está lá em João capítulo 5. Voltando para a citação de Pink. Porque aquele homem foi escolhido no meio de todos os demais. Não é dito que ele clamara: Senhor, tem misericórdia de mim. Não há nenhuma expressão de pedido, ele sequer pediu. Não há uma palavra na narrativa sagrada que dê a entender que aquele homem era dotado de qualificações que o tornassem digno de receber algum favor especial. Temos aqui, por conseguinte, um exemplo soberano do soberano exercício da misericórdia divina, pois teria sido tão fácil para Cristo curar toda aquela multidão de enfermos, tal qual fez com aquele homem. No entanto, Cristo não agiu assim. Estendeu o seu poder e aliviou a miséria unicamente daquele sofredor, e por alguma razão que só ele conhecia, deixou de fazer o mesmo em favor de todos os outros doentes. Sabe para quê? Para revelar a sua graça, para revelar a sua misericórdia. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, tão somente de Deus usar a sua misericórdia soberana. Por que Elias? Porque não outro qualquer? Porque Deus queria revelar o seu soberano, majestoso, magnificente poder de escolha. A minha aliança será mantida agora, fundamentada na graça bendita do Eterno. Elias não merece, Abrão não merecia, Isaac não merecia, Jacó não merecia, Davi não merecia, Salomão não merecia, Pedro, Saulo de Tarso não mereciam, eu não mereço, você não merece, mas aprove o Senhor usar de graça. As falhas e fraquezas desses e quaisquer outros, por mais ofensivas que sejam, não foram capazes de romper a aliança daquele que a estabeleceu na eternidade, porque ele usou de graça e não permitiu que a nossa indolência, a nossa incredulidade pudesse sequer perverter a sua aliança conosco. Elias está sendo usado para revelar o que a graça do Senhor é capaz de fazer, meu irmão. Transformar água podre em límpida, transformar vasos que eram depósitos de dejetos em vasos de honra. Deus transformou aquele pagão Abrão, pai exaltado, no pai da fé. Transformou o enganador Jacó em Israel, e pelo seu nome o povo de Deus é chamado. Mas na sua adolescência e juventude, até certa idade da sua vida, ele era chamado de enganador. Agora o povo do Senhor é chamado pelo seu nome. Deus transformou a prostituta Raabe em precursora do nosso Redentor Jesus Cristo. Deus transformou o inseguro e titubeante Simão Pedro no principal líder da igreja cristã no seu nascedouro. Deus transformou aquele voraz perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no mais precioso vaso nas mãos de Jesus, para levar o evangelho da graça de Jesus Cristo entre os gentios e reis, e levar a louca mensagem da cruz. Ele, o Deus, vive e reina eternamente, é o que por sua graça bendita Ele estabeleceu e mantém pelos méritos de Cristo. É Ele, não é Elias,
é Ele, não é Paulo, é Ele, não é Abraão, é Ele, não é Isaac, é Ele, não sou eu, é Ele, não é você. E independente de quem somos, o Senhor revela-se soberano, gracioso, maior que os meus pecados, mais poderoso que minhas falhas, mais forte do que a impietuosidade da minha incredulidade. Conclusão, e aplicando também, texto que eu já mencionei várias vezes, e um trecho dele já mencionei hoje. Paulo aos Coríntios, na segunda carta, que eu mencionei agora há pouco, e para que eu me ensoberbecesse, foi me posto espinho na carne, etc, etc. Mais na frente, Paulo vai dizer assim aos crentes de Corinto: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Se você se sentir à vontade, você pode me repetir depois de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então aqui sou forte. Que Deus nos abençoe e nos ensine que em meio à nossa fraqueza, eis um instrumento para que Ele revele da sua graça. Que Deus tenha misericórdia de nós.